O que você vai aprender agora foi o que o Espírito Santo me ensinou através de muitas experiências, muitos percalços, às vezes, pela minha falta de preparo. Em 48 anos, eu venho sendo preparado pelo Espírito Santo para o ministério hora final. Incluo, nesses 48 anos, estudos, escola bíblica, disciplinas, castigos, uma vida irresponsável, quando na realidade eu era muito convencido, mas não convertido, passando por vários processos até chegar ao privilégio que me encontro agora. Aqui eu agradeço de todo o meu coração, publicamente, falando para todo mundo através do YouTube, ao Espírito Santo, ao Ruha Rohoshua, o Espírito Santo, o Ruha Yehoshua, o Espírito de Yehoshua. Normalmente, quando nós lemos Yohanan, capítulo 14, versículo 6, nós temos uma ideia central de que o versículo trata exclusivamente de salvação, não é assim? Quando o nosso Salvador amado avocou aqui ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém na face da terra consegue chegar ao Pai a não ser por intermédio dele, que é também o próprio Pai revelado, conforme nos ensina o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não vai entender, não adianta. A triunidade, que é representada através de nós mesmos, compararmos com nós mesmos. O português meio estranho, não é correto, com nós mesmos. Corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa. Subsistimos em triunidade. 3 formas distintas. Mas essa triunidade a que me refiro é a triunidade suprema, é óbvio. Não vai querer se comparar com, nem passar pela cabeça semelhante ideia de alcançar alguns pontos da triunidade, que geram seus atributos incomparáveis. Por isso precisamos ter cuidado no que falamos. Mas, quando nós vemos Yohanan, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A maioria das pessoas pensa o seguinte: ele é o caminho, eu achei o caminho da minha salvação. Não é verdade? Mas você vai aprender agora um segredo. O que as Escrituras dizem, afirmam que existem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Yavim e Yahu 33, 13 em volta, eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E temos ainda uma eternidade para descobrir coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Se pudéssemos estabelecer um tempo aqui, porque a eternidade é infinito, né? Diríamos até que daqui a 600 milhões de anos nós estaremos ainda aprendendo, porque não existe limite para esse aprendizado. Jamais vamos nos cansar também da presença incomparável do nosso Salvador amado. Concordo? Já pensou? Que poder, que capacidade esse ser maravilhoso, autoexistente, criou-se a si mesmo. E vamos ficar diante dele por toda a eternidade se nos cansarmos, sempre aprendendo coisas novas, grandes e ocultas que nós não sabemos. O mundo está cheio de exemplos aí de descobertas arqueológicas, científicas. Agora a NASA, né, com a sua proeza de chegar a Marte. Os homens estão sempre procurando coisas diferentes. E encontram, porque é interminável esse processo de busca. Nós temos dentro de nós
a eternidade. As Escrituras falam sobre isso. Ele colocou a eternidade dentro de cada homem. Mas esse versículo maravilhoso de Al-Hanan, capítulo 14, verso 6, não é apenas para a salvação, que já seria suficiente. Né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o ponto principal. Então conclui-se que a salvação é a principal conquista do homem. Sem isso não adianta. Você pode ganhar o mundo inteiro. As Escrituras afirmam que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? Entendeu? É escrito ou não nas Escrituras? É escritural. Mas esse versículo maravilhoso, ele abrange tudo na nossa vida. Por exemplo, alguém lidou com sérios problemas conjugais, seríssimos problemas conjugais, não sabe mais o que fazer. Sabe qual é a resposta para esse problema conjugal enfrentado por esse cidadão, por esse cidadão? E Al-Hanan, capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a solução para tudo. Tudo que você puder imaginar. Qual é o seu problema, a sua dificuldade hoje? Procure meditar, estudar e usar este versículo maravilhoso, esta revelação maravilhosa que nos é dada pelo Espírito Santo. Eu sou o caminho, Ele é o caminho. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. O pai que não consegue mais entender e se relacionar com o filho. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. O homem desempregado que desesperadamente busca uma solução financeira. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. Em Meniahu, capítulo 6, verso 33, diz que buscarmos em primeiro lugar o reino de Yahu, por linha sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. De onde veríamos que a preferência pelas coisas sagradas em primeiríssimo lugar é que nos qualifica para as demais atividades da vida. Infelizmente, há muita inversão de valores. E que lastimável inversão de valores. Você vê, por exemplo, em Marcos capítulo 16, verso 15, também, que ilustra e nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse tema. Né? Está sobre também a dependência do Espírito Santo, mas sobre o assunto que estamos falando. Ide por todo mundo e pregai as boas novas de salvação, a mensagem gloriosa, salvífica a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpente alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em primeiríssimo lugar, levando o quê? A mensagem da restauração. E restaura o homem de dentro para fora. Não se coloca vinho novo e odres velhos, nem pano novo e vestido velho. Pois o nosso Mauro é nosso mestre, e o Yahushua diz, no caso da ruptura, é muito pior. Então, este versículo maravilhoso é a resposta para todos os anseios das nossas almas. Eu tenho encontrado com muitas pessoas na rua, supermercados, e tenho dito para eles, às vezes até interceptando. Nos Estados Unidos aconteceu um fato interessante. Estava no shopping e uma senhora que nos acompanhava, não faça isso, que eles mandam me prender. Manda prender, é engraçado. Mas na realidade, só existe um caminho, a verdade e a vida. A solução da humanidade não é religião, não, meu amigo. A solução do seu caso não é pastor. Você está encharcado de religião, encharcado de igreja, de corrente, de isso, daquilo, daquilo outro. Entrei numa casa de uma senhora, uma crente até
que nós acompanhamos já há algum tempo. Vamos falar a continuidade no próximo vídeo, tá? Daqui a pouco eu